Você já percebeu que existem pessoas que aparentemente têm tudo, mas vivem destruídas por dentro? Têm emprego, família, dinheiro, saúde e mesmo assim não conseguem dormir. Vivem ansiosas, sentem medo, vivem comparando suas vidas com a dos outros. Agora pense comigo, por que isso acontece? Será que o problema está do lado de fora ou dentro da mente? A maioria das pessoas acredita que a maior batalha da vida é financeira. Outras acreditam que é política. Outras pensam que é espiritual. Mas existe uma batalha anterior a todas elas, a batalha da mente. Antes de um casamento acabar, ele acabou na mente. Antes de alguém abandonar a fé, ele já tinha abandonado a verdade dentro dos próprios pensamentos. Antes de um vício dominar uma pessoa, aquele vício dominou sua imaginação. Toda derrota visível começa com uma derrota invisível. E sabe o mais impressionante? A Bíblia já dizia isso há milhares de anos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, Deus nunca começou mudando circunstâncias, Ele sempre começou mudando pensamentos. Hoje nós vamos conversar sobre isso, porque talvez a maior guerra da sua vida não esteja acontecendo ao seu redor. Ela está acontecendo exatamente aqui. E se você perder essa guerra, pouco importa quantas vitórias tenha do lado de fora. Antes de continuar, se inscreva no canal. Meu compromisso aqui é fortalecer a sua fé, desenvolver sua mente e ajudá-lo a enxergar a realidade através da palavra de Deus. Se a maior batalha acontece dentro da mente, então existe uma pergunta inevitável: quem está lutando contra ela? Porque ninguém acorda um dia querendo viver ansioso. Ninguém deseja perder a paz. Ninguém escolhe ser dominado pelo medo. Essas coisas simplesmente começam a aparecer e aos poucos vão ocupando espaço. Pense agora em algo. Você já percebeu que quase nunca os pensamentos negativos pedem licença? Eles simplesmente chegam. Você não é capaz. Você vai fracassar. Ninguém se importa com você. Não adianta tentar. É tarde demais. Esses pensamentos aparecem de forma tão natural que muitos acreditam que eles representam a realidade. Mas será que representam mesmo? Ou não são apenas vozes tentando moldar a forma como você enxerga a vida? Foi exatamente assim no Jardim do Éden. A serpente não obrigou Eva a pecar. Ela apenas plantou uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Perceba uma coisa. O diabo não começou oferecendo o fruto. Primeiro ofereceu uma ideia. Porque toda queda começa muito antes da ação. Ela começa no pensamento. É por isso que hoje o maior campo de batalha talvez não seja um deserto, não seja uma montanha, não seja um campo de guerra, talvez seja a tela do seu celular. Nós vivemos a geração mais conectada da história, mas também uma das mais ansiosas. Recebemos notícias o tempo inteiro, comparações o tempo inteiro, propagandas o tempo inteiro, opiniões o tempo inteiro. O cérebro praticamente nunca descansa. Você termina de assistir um vídeo, já aparece outro, depois outro, depois outro. E quando percebe, passaram 2 horas e você nem lembra do que assistiu. Mas a sua mente foi sendo alimentada o tempo todo. E aqui existe um princípio extremamente importante. Tudo aquilo que entra repetidamente na sua mente, mais cedo ou mais tarde, começa a moldar quem você é. A Bíblia diz em Provérbios que o homem se torna aquilo que alimenta no seu interior. E Paulo escreve que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Perceba, ele não disse para levar apenas às atitudes, ele falou dos pensamentos, porque Deus sabe que se os pensamentos forem dominados, o restante da vida começa a mudar. Hoje existe algo muito interessante. A própria ciência tem confirmado aquilo que as Escrituras ensinaram há milhares de anos. O nosso cérebro possui uma capacidade extraordinária chamada neuroplasticidade. Em outras palavras, o cérebro cria caminhos. Quanto mais você repete determinado pensamento, mais forte esse caminho se torna. Se todos os dias você alimenta medo, o medo cresce. Se todos os dias alimenta ressentimento, o ressentimento cresce. Se vive consumindo violência, a violência molda sua percepção. Mas existe uma notícia maravilhosa. Se o cérebro pode aprender padrões ruins, ele também pode aprender padrões saudáveis. É exatamente por isso que Paulo fala da renovação da mente. Não é apenas mudar de opinião, é reconstruir a maneira de pensar. É permitir que Deus organize aquilo que o mundo desorganizou. E talvez alguém esteja pensando, mas por que isso acontece comigo? Porque existe uma guerra acontecendo e toda guerra tem um objetivo. No caso da batalha da mente, o objetivo nunca foi apenas fazer você cometer um erro. O verdadeiro objetivo é fazer você acreditar numa mentira. Porque quando uma mentira passa a parecer verdade, ela começa a governar toda a sua vida. E é exatamente aqui que começa a vitória. Não quando você muda suas circunstâncias, mas quando aprende a identificar quais pensamentos vêm de Deus e quais apenas tentam roubar a sua paz. Porque nem tudo que passa pela sua mente merece permanecer nela. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Se a nossa mente pode ser programada pelas mentiras, ela também pode ser transformada pela verdade? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora. Guarde isso. Se a sua mente foi moldada ao longo dos anos, ela também pode ser restaurada. Isso muda completamente a maneira como enxergamos a vida, porque muitas pessoas acreditam que nasceram para ser daquele jeito. Elas dizem, eu sempre fui ansioso, eu sempre fui pessimista, minha família inteira é assim, meu temperamento não tem jeito. Mas será que isso é verdade? Ou será que você apenas passou anos alimentando determinados pensamentos? A Bíblia apresenta uma proposta completamente diferente. Ela não diz apenas para você mudar de comportamento. Ela diz para você ser transformado pela renovação da mente. Perceba a diferença. A religião normalmente tenta mudar atitudes. O Evangelho começa mudando a maneira de pensar. Porque Deus sabe que quando a raiz muda, os frutos também mudam. Pense na construção de uma casa. Se a fundação estiver comprometida, não adianta pintar as paredes, não adianta trocar o telhado, não adianta colocar móveis novos. Mais cedo ou mais tarde, as rachaduras vão aparecer. E assim também acontece conosco. Muitas pessoas tentam mudar apenas aquilo que os outros conseguem ver. Mas Deus trabalha primeiro naquilo que ninguém vê, na mente, no coração, na consciência. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Antes da cruz, Pedro era impulsivo, falava sem pensar, prometia mais do que conseguia cumprir. Chegou ao ponto de negar Jesus 3 vezes, mas depois que o Espírito Santo transformou sua vida, era outro homem. A circunstância externa mudou? Não. Roma continuava perseguindo os cristãos. Os problemas continuavam existindo. O que mudou foi a mente de Pedro. E quando a mente mudou, a coragem apareceu, a maturidade apareceu, a firmeza apareceu. É interessante porque hoje a própria ciência tem descoberto algo impressionante. Durante muito tempo acreditava-se que o cérebro era praticamente definitivo, que depois de certa idade ele não mudava mais. Mas hoje sabemos que isso não é verdade. O cérebro cria novas conexões, novos caminhos, novos hábitos.
Quanto mais você pratica algo, mais natural aquilo se torna. Agora pense como isso conversa com a Bíblia. Quando Paulo fala sobre renovar a mente, ele está descrevendo exatamente um processo. Não acontece da noite para o dia, é uma caminhada. É por isso que muitos desanimam. Eles oram uma vez e esperam nunca mais sentir medo. Leem a Bíblia durante uma semana e acreditam que nunca mais serão tentados. Mas Deus trabalha diferente. Ele nos transforma diariamente, um pensamento de cada vez, uma decisão de cada vez, uma vitória de cada vez. A renovação da mente não é um milagre instantâneo. Na maioria das vezes, é um processo constante de santificação. E sabe qual é o maior problema da nossa geração? Nós queremos resultados rápidos. Queremos vídeos de 15 segundos, respostas imediatas, gratificação instantânea. Mas Deus continua trabalhando no ritmo do crescimento. Uma árvore não produz frutos no dia em que é plantada. Primeiro, ela cria raízes. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo na sua vida hoje. Criando raízes. Mesmo quando você acha que nada está acontecendo, mesmo quando parece que suas orações não estão produzindo resultado, mesmo quando a batalha continua difícil, porque Deus está construindo algo profundo. E tudo aquilo que é profundo leva tempo. Talvez você esteja aqui pensando, mas eu ainda tenho pensamentos ruins. Todos nós temos. A diferença não está em nunca ser atacado. A diferença está em não fazer desses pensamentos uma morada. Martinho Lutero dizia uma frase muito conhecida: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que façam ninho em seus cabelos. É exatamente isso. Pensamentos vêm, pensamentos passam, mas você decide quais deles permanecerão. Você decide quais deles irá alimentar, e é exatamente aí que começa a verdadeira liberdade. Não quando você controla todas as circunstâncias, mas quando aprende pela graça de Deus a controlar aquilo que ocupa a sua mente. Porque uma mente cheia da verdade não oferece espaço para a mentira. Uma mente cheia da palavra reconhece mais rapidamente o engano. E uma mente governada por Cristo começa a experimentar uma paz que o mundo simplesmente não consegue explicar. Mas isso nos leva a uma pergunta muito prática: como renovar a mente no dia a dia? Existe um caminho concreto para vencer essa batalha? A Bíblia responde essa pergunta, e é exatamente isso que vamos ver agora. Chegamos talvez na pergunta mais importante deste vídeo. Se existe uma batalha acontecendo dentro da mente, como nós vencemos essa guerra? Porque identificar o problema é importante, mas saber como enfrentá-lo é ainda mais. A Bíblia não apenas mostra que existe uma batalha, ela também nos entrega as armas. E a primeira delas é a palavra de Deus. Jesus nos deu o maior exemplo. Quando foi tentado no deserto, Satanás apresentou argumentos, mas Jesus respondeu com as Escrituras. Perceba, ele não respondeu com emoções, ele não respondeu com opiniões, ele respondeu com a verdade, porque a mentira só perde força quando encontra a verdade. E isso nos ensina algo muito importante. Você nunca vencerá pensamentos mentirosos se não conhecer a verdade. Imagine alguém tentando identificar uma nota falsa sem nunca ter visto uma nota verdadeira. É impossível. Da mesma forma, quem conhece pouco a palavra de Deus acaba acreditando em qualquer voz. É por isso que precisamos alimentar diariamente nossa mente com as Escrituras. Não apenas para adquirir conhecimento, mas para transformar nossa maneira de pensar. A segunda arma é a oração. E aqui eu gostaria de quebrar um mito. Muitas pessoas enxergam a oração apenas como um momento para pedir coisas a Deus. Mas oração é muito mais do que isso. Oração é relacionamento. É colocar diante de Deus os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças. É permitir que Deus organize aquilo que está completamente bagunçado dentro de nós. Quantas vezes nós tentamos resolver tudo sozinhos,
quando Deus está dizendo: filho, apenas converse comigo. A terceira arma é vigiar aquilo que alimenta sua mente. Pense comigo. Nós temos muito cuidado com aquilo que comemos, mas quase nenhum cuidado com aquilo que assistimos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que consumimos durante horas todos os dias. Se você alimentar sua mente apenas com medo, ela produzirá medo. Se alimentar apenas comparação, ela produzirá frustração. Se alimentar apenas violência, ela produzirá inquietação. Jesus disse que os olhos são como uma lâmpada. Aquilo que entra pelos nossos olhos também alcança o nosso coração. Isso significa que maturidade espiritual também passa por aprender a dizer não. Não para determinados conteúdos, não para determinadas conversas, não para determinadas influências, porque nem tudo que é permitido é saudável. A quarta arma é aprender a substituir pensamentos. Perceba, a Bíblia nunca diz apenas pare de pensar nisso. Ela sempre apresenta um novo caminho. Paulo escreve aos Filipenses: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, nisso pensai. Isso é extraordinário, porque Deus não apenas remove o vazio, Ele o preenche. Imagine uma casa abandonada. Se você apenas expulsar os invasores, mas deixar a casa vazia, logo ela será ocupada novamente. Assim acontece com a mente. Não basta retirar pensamentos destrutivos. É preciso preenchê-la com aquilo que edifica, com a palavra, com esperança, com gratidão, com presença de Deus. E finalmente, a quinta arma, talvez a mais esquecida de todas, a perseverança. Nós vivemos na geração do imediatismo. Queremos resultados rápidos, mas Deus trabalha por transformação. E transformação leva tempo. Nenhum atleta fica forte em uma semana. Nenhum músico aprende um instrumento em poucos dias. Nenhuma árvore cresce da noite para o dia. Da mesma forma, uma mente saudável também é construída todos os dias, em pequenas decisões, em pequenas escolhas, em pequenas vitórias. Talvez você ainda lute contra a ansiedade. Talvez ainda enfrente pensamentos ruins. Talvez ainda existam dias difíceis, mas não desista, porque Deus não prometeu apenas iniciar uma boa obra, Ele prometeu completá-la. Cada oração, cada capítulo da Bíblia que você lê, cada decisão de permanecer firme, cada vez que você escolhe acreditar na verdade em vez da mentira, você está fortalecendo sua mente. Você está treinando sua alma. Você está dizendo ao seu coração: Cristo governa este lugar. E quando Cristo governa a mente, o medo começa a perder espaço. A culpa perde força. A ansiedade deixa de ser senhora da nossa vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, passa a guardar o nosso coração e também os nossos pensamentos. Mas existe uma verdade que talvez seja a mais importante de todas. A batalha da mente não termina quando você vence um pensamento. Ela termina quando você descobre quem realmente governa a sua vida. E é exatamente com essa reflexão que eu quero encerrar este vídeo. Depois de tudo que conversamos até aqui, talvez você tenha percebido uma coisa. O problema nunca foi apenas ansiedade, nunca foi apenas medo, nunca foi apenas pensamentos negativos. Essas são apenas as consequências. A verdadeira pergunta é: quem está governando a sua mente? Porque alguém sempre estará. Ou serão as circunstâncias, ou serão os seus medos, ou serão as opiniões das pessoas, ou será a cultura deste mundo, ou será Cristo. Não existe mente sem governo. A questão é apenas quem ocupa esse trono. Vivemos em uma geração que fala muito sobre saúde emocional, e isso é importante. Devemos cuidar da nossa mente, das nossas emoções, devemos procurar ajuda quando necessário, devemos tratar aquilo que precisa ser tratado.
Mas existe algo que a sociedade moderna quase nunca fala. Uma mente saudável não depende apenas de informação. Ela precisa de direção. Hoje temos acesso a milhares de livros, milhares de vídeos, milhares de cursos, milhares de especialistas. E ainda assim, vemos uma geração profundamente cansada. Por quê? Porque conhecimento sozinho não salva. Informação não transforma automaticamente. É possível saber muitas coisas e continuar vazio por dentro. Jesus fez uma declaração extraordinária: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perceba que ele não disse o conhecimento vos libertará, ele falou da verdade, porque existe uma enorme diferença entre acumular informações e conhecer aquele que é a própria verdade. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa batalha. Por fora, as pessoas acreditam que está tudo bem. Você sorri, trabalha, cumpre suas responsabilidades, mas por dentro a guerra continua. Ninguém vê, ninguém percebe, mas ela está aí. Talvez você lute contra a culpa, talvez contra o medo, talvez contra lembranças que nunca conseguiu superar, talvez contra uma ansiedade constante, ou talvez você simplesmente esteja cansado ou cansada. Cansado de pensar, cansado de carregar pesos invisíveis. Se essa é a sua realidade, eu quero lhe dizer uma coisa: existe esperança, porque Cristo não veio apenas perdoar pecados, Ele veio restaurar pessoas. Ele veio restaurar corações e também restaurar mentes. Quando Jesus encontrava alguém, Ele não apenas mudava o destino eterno daquela pessoa, Ele devolvia dignidade, esperança, identidade, paz. Era como se dissesse: você não precisa mais viver escravo daquilo que dominava sua mente. Talvez esse seja exatamente o convite que Deus faz para você hoje. Não apenas mudar alguns hábitos, mas entregar completamente a sua mente a Ele. Porque quando Cristo ocupa esse lugar, a paz deixa de depender das circunstâncias. Você continua enfrentando problemas, continua enfrentando desafios, continua vivendo num mundo difícil, mas existe algo diferente. Agora você não está sozinho, e isso muda absolutamente tudo. Ao escrever este livro, Batalha da Mente, meu propósito nunca foi apenas apresentar conceitos ou reunir pesquisas. Meu objetivo foi mostrar que a batalha mais decisiva da nossa vida acontece no lugar que ninguém consegue enxergar: os nossos pensamentos. A obra percorre justamente este caminho, mostrando como a mente pode ser ferida, mas também restaurada pela verdade de Deus. E se você deseja se aprofundar nesse assunto, entender com mais detalhes como essa batalha acontece e descobrir princípios bíblicos e práticos para vencer essa guerra interior, eu vou deixar o link do livro fixado no primeiro comentário deste vídeo. Tenho certeza de que ele poderá ajudá-lo nessa caminhada. E acima de tudo, eu quero deixar uma última reflexão. Proteja a sua mente, porque ela é o lugar onde nascem as suas decisões. Proteja a sua mente, porque ela influencia seus relacionamentos. Proteja a sua mente, porque ela molda o seu caráter. Proteja a sua mente, porque ela influencia a sua fé. E lembre-se de uma verdade que eu gostaria que você nunca esquecesse: a maior batalha da sua vida não acontece ao seu redor, ela acontece dentro de você. E quando Cristo governa a sua mente, nenhuma guerra é maior do que a paz que Ele pode oferecer. Muito obrigado por permanecer comigo até aqui. E se este vídeo falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: eu escolho renovar a minha mente. Eu quero ler o seu comentário. E se este conteúdo abençoou você, compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. E não esqueça de se inscrever no canal. Toda semana teremos novos vídeos para fortalecer a sua fé
renovar a sua mente e ajudá-lo a caminhar cada vez mais perto de Deus. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.